E aí, pessoal de inteligência artificial da Universidade do Estado do Amazonas. Seguinte, essa nossa conversa aqui é para ser aquela revisão caprichada para a prova, tá? A gente vai passar junto pelas questões de 34 a 41 para não ficar nenhuma dúvida sobre aprendizagem profunda. Bora lá? Então, qual o nosso roteiro de hoje? Primeiro, uma olhadinha no passado para entender de onde tudo isso veio. Depois, vamos sacar o que profundo quer dizer de verdade, dar uma olhada nas arquiteturas principais e, para fechar, mergulhar no coração da coisa, as funções de ativação. Para a gente entender aonde estamos hoje com o IA, é fundamental dar uma olhada lá atrás. Vamos ver como as redes neurais saíram de uma ideia no papel para virar o que são hoje. Olha só essa linha do tempo. Ela mostra bem a montanha-russa que foi essa história, né? Começou tudo lá em 43, com uma ideia genial. Mas aí, em 69, veio um balde de água fria com as limitações dos perceptrons que quase parou tudo. A sorte é que em 86, uma descoberta fundamental botou fogo na coisa de novo e deu pontapé inicial para essa nova era. E o problema era exatamente esse aqui. Os primeiros modelos, os perceptrons, eram, digamos, um pouco limitados. Eles não conseguiam resolver problemas que não fossem linearmente separáveis. O caso clássico é a operação lógica XOR, ou exclusivo. Parece simples, né? Mas para eles era um beco sem saída. Essa limitação foi tão séria que jogou a área no chamado inverno da IA, uma época com pouquíssima grana e interesse em pesquisa. E aí, veio a retropropagação, o famoso backpropagation. E isso, pessoal, mudou o jogo completamente. Esse algoritmo foi a chave que finalmente abriu a porta para o potencial das redes com várias camadas. Foi o fim do inverno da IA e o começo da revolução do deep learning que a gente vive hoje. Beleza, vamos em frente. A gente ouve falar de aprendizagem profunda ou deep learning o tempo todo. Mas o que exatamente quer dizer esse profundo? A resposta, e isso é bem interessante, não é só sobre ter um monte de camadas uma em cima da outra. O segredo está no jeito como a informação é processada e transformada dentro da rede. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Pensa assim, um modelo raso é tipo uma estrada de mão única, curta e direta. Já uma rede profunda, essa é como se fosse um labirinto, com vários caminhos e etapas. E são justamente esses caminhos mais longos e complexos que permitem que a rede encontre padrões e relações super sofisticadas, algo que o modelo raso jamais conseguiria. Ok, partindo daí, a gente vê que as redes profundas podem ter projetos diferentes. Vamos dar uma olhada nos dois tipos principais. A diferença aqui é bem direta. A rede feed-forward é aquela linha de montagem. A informação entra de um lado e sai do outro, sem voltar. Ponto. Já a rede recorrente, a RNN, tem um truque. Ela tem um loop, um ciclo de feedback. Isso dá para ela uma espécie de memória. E essa memória é o que faz toda a diferença para tarefas com sequências, tipo processar texto ou prever séries temporais. Certo, então a gente tem essas arquiteturas profundas. Mas o que rola dentro de cada neurônio? Qual é a mágica ali? Bom, é aí que entram as funções de ativação. E esse é um ponto fundamental. Sem as funções de ativação, uma rede neural, não importa se ela tem 10 ou 1000 camadas, se comportaria como um simples modelo linear. São essas funções que trazem a não linearidade para a jogada. Elas são, de fato, o motor que permite à rede aprender coisas realmente complexas. Mas, claro, não é tão simples. Nem toda função de ativação é igual. Vamos ver agora algumas das mais conhecidas e os perrengues que elas trazem. Vamos começar com um clássico, a função sigmoide. Ela foi super popular no começo. A ideia dela é pegar qualquer número e espremer ele num intervalo entre 0 e 1. Parece ótimo, né? Especialmente para trabalhar com probabilidades. Só que a sigmoide tem um problema grave. Dá uma olhada nas pontas da curva dela, como são quase retas, quase horizontais. Isso quer dizer que o gradiente ali, que é o sinal que a rede usa para aprender, é quase zero. Agora imagina numa rede bem profunda. Esse sinal vai sendo multiplicado camada por camada e, puf, ele some. Esse é o famoso problema do gradiente que desaparece. E o resultado? As primeiras camadas da rede simplesmente param de aprender. Então, o desafio era esse. Como a gente resolve esse problema do gradiente sumindo e faz as redes aprenderem de verdade? E a solução, por incrível que pareça, foi bem simples. Conheçam a Hilo. A regra dela é fácil. Se o número que entra é positivo, ele sai do mesmo jeito. Se for negativo, vira zero. E por que ela é tão boa? Porque ela resolve o problema do gradiente, é super rápida de calcular e ainda ajuda a rede a ser mais esparsa, o que é ótimo. Não é à toa que ela virou o padrão hoje em dia. Outra alternativa bem comum é a função TANI,
a tangente hiperbólica. Se a gente comparar, ela parece uma sigmoide esticada, mas tem uma diferença que muda tudo. A saída dela vai de -1 a 1, e ela é centrada no zero. Isso pode ser bem útil. E por que isso é importante? Pensa numa tarefa como a análise de sentimentos num texto. A gente está lidando com coisas positivas e negativas, certo? Ter uma função que consegue gerar valores tanto positivos quanto negativos ajuda o modelo a pegar essas nuances de um jeito muito mais eficiente. Então, para a gente amarrar tudo, vimos que a história das redes neurais é uma de superação. Que profundo não é só sobre camadas, mas sobre caminhos computacionais longos para aprender padrões complexos. Vimos a diferença entre feed-forward e recorrente e, por fim, o papel crucial das funções de ativação, com a Reluz surgindo como a grande solução para o problema do gradiente. E com isso, a gente fecha a nossa revisão. Mas, olha, entender esses conceitos não é só para ir bem na prova, viu? É ter a base para ajudar a construir o que vem por aí em IA. Esse campo não para de mudar. E a pergunta que fica para vocês: qual vai ser o próximo grande desafio que vocês vão encarar? Boa sorte nos estudos!